Fala pessoal, feriado de Tiradentes e eu tô aqui fazendo o quê? Trazendo uma aula prática de redação para o Banco do Brasil 2023, né, concurso agora do ano de 2023, que vai acontecer nesse domingo, dia 23 de abril. Então, gente, eu trouxe uma aula aqui bem prática mesmo, bem mão na massa, para a gente entender direitinho nessa véspera de prova como é que se constrói um texto dissertativo argumentativo. Eu vou falar aqui para vocês rapidinho os critérios de correção da banca, tá? A banca é a CES Gran Rio. E aí os critérios de correção são a adequação ao tema proposto, a adequação ao tipo de texto solicitado, no caso é o dissertativo argumentativo, né, que eles costumam cobrar. Emprego apropriado de mecanismos de coesão, então aqui é o uso de conectivos durante o texto. E aí por que esse é um critério avaliado? Porque a coesão, ela vai costurar o seu texto até que ele tenha uma unidade ali lógica, né? Até que as ideias tenham uma progressão, estejam relacionadas. Então a coesão aí é extremamente importante para um texto consistente, um texto coerente e com progressão, encadeamento ali de ideias, tá? Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema. Então eu preciso ali dentro do tema pensar em argumentos que eu poderia usar para sustentar a tese. O que é essa tese? É o ponto de vista. Lembram, é um texto dissertativo argumentativo. Isso significa que ele requer uma opinião sua, um ponto de vista seu em relação ao tema proposto, tá? Então eu preciso saber selecionar os argumentos dentro desse tema e conseguir ali dentro da minha redação organizá-los e relacioná-los de uma forma coerente. E aí o critério aqui, o último, é o pleno domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então aqui entra questão ortográfica, questão de acentuação, concordância, coisas de ordem sintática, né? Justaposição de período, estruturamento de período. Então, onde lugares de ponto, lugares de vírgula, tá? É o que é avaliado aqui nesse critério. Qual é uma estrutura básica aí, bem por cima, tá, gente? Porque vamos botar a mão na massa mesmo nessa aula. Mas qual é a estrutura básica aí da redação, né? São 30 linhas, eles pedem de 25 a 30 linhas. E aí a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo dentro dessa quantidade de linhas é essa daqui, ó. Introdução vai ter cerca de 5 a 6 linhas. Não tem por que a introdução ser um parágrafo longo, demorado demais, porque nele você vai precisar, eu vou falar passo a passo na hora que a gente estiver escrevendo, mas nele você vai precisar só contextualizar, evidenciar ali um posicionamento seu em relação ao tema e, se possível, né, fazer uma breve análise ou um subtema, indicar ali os argumentos que você vai utilizar nos desenvolvimentos. Já os parágrafos de desenvolvimentos, esses sim terão uma quantidade maior de linhas, entre 8 a 9 linhas, e é bom, pessoal, que eles tenham ali uma coerência entre os dois, tá? Entre a quantidade de linhas dos seus dois parágrafos de desenvolvimento. Que não fique um com 4 linhas e outro com 10 linhas, por exemplo. Não, tenha um equilíbrio ali de linhas, né? Que os dois tenham entre 8 e 9 linhas, tá bom? E na conclusão, 7 a 8 linhas. Na conclusão, nós podemos indicar aí soluções futuras, né? Ou, sei lá, uma proposta de intervenção, que no caso da CES Gran Rio, do concurso do Banco do Brasil, não é obrigatório, né, como lá no Enem. Mas de repente a gente pode sim estar fazendo desse formato, organizar a conclusão desse formato não tem problema nenhum. Aqui eu trouxe um tema, pessoal, lembrando que o Banco do Brasil ele gosta aí de 4 eixos temáticos, tá? Tecnologia, educação, trabalho e meio ambiente, tá? São os 4 eixos temáticos que a gente vê caindo aí em temas do BB. O tema que eu trouxe foi a importância da inclusão e da diversidade para o mercado de trabalho. E aí, sobre esse tema, tá, gente. Também quero deixar claro que não é adivinhação de tema, pelo amor de Deus. Eu não tenho bola de cristal, não adivinho o tema, não. Né? O que a gente faz é se preparar para escrever dentro de qualquer tema, tá bom? Então, esse tema aqui, é importante a gente perceber que ele traz uma palavra positiva, a importância da inclusão e da diversidade para o mercado de trabalho. Para a gente conseguir levantar o nosso ponto de vista mais crítico, né, a gente vai dar uma problematizada na hora de escrever a nossa redação.
lá eu mostro como é que a gente faz. Vamos acompanhar aqui os textos motivadores, coloquei 2, o Banco do Brasil não costuma colocar textos motivadores que sejam longos demais, nem muitos textos, né? Eles colocam ali até 3 textos, geralmente, mas vamos lá. Texto 1. Uma pesquisa levantada pelo IBGE e divulgada no site Agência Brasil expõe que o percentual de mulheres empregadas era de 54,5%. Já entre os homens, esse número aumenta para 73,7%, uma diferença significativa de 19,2%, levando em consideração que o número de pessoas nascidas do sexo feminino é superior ao de pessoas nascidas do sexo masculino. Seguindo as diferenças de gênero, temos também as desigualdades ainda latentes relacionadas à raça e etnia, onde os dados divulgados pela Nexo Políticas Públicas demonstram que mulheres pretas e pardas possuem a maior taxa de desocupação, com 18,2%, e os menores salários se comparados aos de mulheres brancas e homens pretos e brancos. Pessoas com deficiência também necessitam com urgência desta abertura no mercado, pois mesmo estando em vigência desde 1991, a Lei nº 8.203, conhecida como a Lei de Cotas, que obriga empresas acima de 100 pessoas a ter de 2 a 5% de seus cargos preenchidos por PCDs, a média de empregos formais preenchidos por pessoas com deficiência é de apenas 1%. O que contribui para esse baixíssimo percentual é a falta de informação e o capacitismo que estas pessoas, infelizmente, são sujeitas a passar com constância. Então, é um texto que está lá na Politiz, né, no site da Politiz. E aí, gente, capacitismo, para quem não sabe, não é um tema realmente tão discutido assim, né? É um termo um pouco mais recente, mas o capacitismo é o preconceito ali relacionado, direcionado às pessoas com deficiência, tá? Então, é um preconceito relacionado às pessoas com deficiência. Agora, nós temos aqui o texto 2. É comum ouvir profissionais de RH e lideranças dizendo não encontrar mão de obra diversa e qualificada para as oportunidades. As empresas até anunciam e disponibilizam vagas para os núcleos da diversidade. Entretanto, afirmam que conduzir um processo seletivo inclusivo é demorado e grande parte das vagas são urgentes. Dessa forma, a maioria das vagas nas empresas continua sendo preenchida por homens brancos, heterossexuais, cisgênero e sem deficiência, como mostrou o estudo Diversidade, Representatividade e Percepção, conduzido pela gestão Kairos, entre 2019 e 2021, com mais de 21 mil pessoas. Então, a amostragem até aí que é alta, né? A ausência de perfis diversos nas empresas mostra o quanto as pessoas tomadoras de decisões estão muito confortáveis em manter seus próprios privilégios. Aí, gente, na hora que a gente lê os textos motivadores, é importante que a gente anote ali do lado os principais pontos, né, que a gente consegue exprimir deles, porque eles vão servir para nortear, para nos situar a respeito do que a banca quer que a gente articule sobre aquele tema. Então, o tema está trazendo ali a importância da inclusão e da diversidade para o mercado de trabalho. Lembrando que diversidade e inclusão são termos aí diferentes, embora seja bastante comum que as pessoas confundam uma coisa com a outra, né? A diversidade ela está relacionada aos diversos tipos de indivíduos, de existência, aos diversos tipos de existir dos indivíduos ali. Então, dentro desses demarcadores aqui de diversidade, nós temos a questão da raça, nós temos a questão da cor, nós temos a questão nós temos raça, temos cor, temos a questão de gênero, tá? Entre outros demarcadores, pessoal. E aí a inclusão é a forma como a sociedade age para que essas pessoas realmente sejam ali integradas, né? Essas pessoas que estão dentro desses grupos diversos, essas minorias sociais, elas possam ser de fato ali incluídas, né? Participantes da nossa sociedade, tá? Então são coisas diferentes, embora sejam bastante confundidas. E aí, pessoal, vamos aqui para fazer uma introdução. No parágrafo de introdução, a gente vai procurar ser bem breve, primeiro fazendo uma contextualização. Eu posso contextualizar com algum dado que eu me lembre, com algum fato que eu me lembre também, que se relacione ao tema, né? Um fato que seja aí amplamente conhecido e divulgado. Eu posso trazer um livro, eu posso trazer a Constituição, eu posso trazer um pensamento de algum filósofo, um trecho de uma música, então tudo isso eu posso usar para contextualizar, tá? Aqui no caso,
eu já pensei um pouco sobre o tema e aí eu vou começar falando um pouco como as empresas elas são importantes aí na promoção social, né? Então, as empresas como grandes promotoras sociais têm um papel fundamental no que diz respeito à inserção dos mais diversos indivíduos na sociedade. Então aqui eu dei uma contextualizada, tá? Contextualizei. Aí o que é que eu vou fazer agora? Lá no tema eu tenho a palavra importância, eu tenho inclusão, eu tenho diversidade, eu tenho mercado de trabalho. Aqui vou deixar marcado para vocês que é uma contextualização. Agora eu preciso vir com o meu posicionamento crítico, tá? E eu preciso, pessoal, inserir as palavras da frase temática. É bem importante que durante a minha redação eu vá inserindo essas palavras aí da frase temática. Então, vamos lá. Eu quero fazer um contraponto aqui, né? Porque eu falei algo positivo aí em relação às empresas e agora eu vou problematizar a própria frase temática que traz a palavra importância. Então, eu vou falar aqui. Entretanto, no cenário brasileiro, o mercado de trabalho ainda falha no que tange à inclusão social. De minorias, de grupos minoritários. Então vamos lá. Entretanto, no cenário brasileiro, o mercado de trabalho ainda falha no que tange à inclusão social de grupos minoritários. Problematizei, tá? Dificultando dessa forma a existência de um ambiente laboral diverso. Ok? Problematizamos aqui, tá, galera? Então, deixa eu colocar problematização, tá? Agora, gente, eu preciso encontrar ali uns 2 pontos para articular em relação ao tema. Lembra que um dos critérios é a seleção que a gente faz de argumentos? Então, eu quero encontrar 2 argumentos. Eu vou fazer por subtema, então vou dar uma antecipada aqui nos argumentos que eu vou utilizar. E aí eu venho com a coesão. Nesse sentido, olha só, coesão. Nesse sentido, é válido analisar como fatores relacionados à problemática
a perpetuação de estereótipos ocasionada pela ausência de inclusão e ok, deixa eu botar isso aqui entre travessão e a consequente desigualdade social a qual esses grupos ficam expostos. Ok, gente, aqui nós temos uma introdução. Não tem para que mais do que isso na hora de fazer a introdução, tá? Aqui eu fiz uma antecipação dos argumentos, a gente chama de subtema. Então, aqui é um fechamento para o subtema. A gente pode chamar isso daqui, em palavras mais simples, de direção argumentativa, tá? Então, significa, pessoal, que no meu parágrafo de desenvolvimento 1, eu vou falar sobre essa perpetuação de estereótipos, né? Deixa eu só completar aqui a ideia. Estereótipos e preconceitos. Ocasionada pela ausência de inclusão por parte das organizações trabalhistas, tá? Só pra gente deixar mais fechado o pensamento. Trabalhistas. E a consequente desigualdade social a qual esses grupos ficam expostos. Então, no D1, desenvolvimento 1, eu vou falar sobre essa questão da perpetuação de estereótipos e preconceitos. No desenvolvimento 2, eu vou falar sobre a desigualdade social a qual esses grupos ficam expostos devido a isso, né? A essa causa aí. Então, vamos lá. Pessoal, perdoe que às vezes eu vou gaguejando, vou parando para pensar, vou apagando, mas é porque aqui a gente tá fazendo no ao vivo mesmo, tá? Então, normal. Sou ser humano também, né? O cérebro da professora não é uma inteligência artificial, não. Então, eu vou iniciar aqui com inicialmente. Inicialmente, é importante ressaltar como a perpetuação de... Para não repetir perpetuação que eu coloquei lá no parágrafo anterior, vamos lá. Como a persistência de... Não veio outra palavra para estereótipos aqui na minha cabeça, gente. Vai estereótipos mesmo, tá? Estereótipos e preconceitos. Então, inicialmente, é válido ressaltar como a persistência de estereótipos e preconceitos e preconceitos por parte das empresas. Deixa eu pensar aqui, viu, gente? Inicialmente, é importante ressaltar como a persistência de estereótipos e preconceitos por parte das empresas na elaboração de seus processos seletivos relega minorias. Relega não. Vamos lá. Inicialmente, é importante ressaltar como a persistência de estereótipos e preconceitos por parte das empresas na elaboração de seus processos seletivos
nega, nega direitos garantidos por lei a todos os indivíduos. Ok, sabe o que foi que eu fiz agora, gente? Tópico frasal. Esse tópico frasal, ele dá um direcionamento ali para o que eu vou falar nesse parágrafo, tá? De desenvolvimento. Então, inicialmente, é importante ressaltar como a persistência de estereótipos e preconceitos por parte das empresas na elaboração de seus processos seletivos nega direitos garantidos por lei a todos os indivíduos. Tópico frasal. Sob esse viés, e aí eu quero usar alguma coisa para ajudar a fundamentar aqui, então eu vou usar uma coisa bem simples, bem fácil. Sob esse viés, a Constituição Federal de 1988 garante a igualdade de todos perante a lei. Contudo, essa igualdade é ferida tendo em vista que eu vou trazer mercado de trabalho aqui, tendo em vista que o mercado de trabalho ainda perpetua certos conceitos e pensamentos ultrapassados acerca de determinados grupos, como mulheres, negros, pessoas com deficiência. Vamos lá. Dessa forma, assim, não é possível que haja uma sociedade justa e igualitária. O que eu fiz, gente, aqui na parte da Constituição, deixa eu marcar para vocês, eu trouxe um repertório, né, para ajudar a fundamentar aí o meu ponto de vista. Depois disso, eu dei uma breve explicação entre o tópico frasal e o repertório, fazendo o que a gente chama de aprofundamento do argumento. É uma explicaçãozinha a mais que a gente dá. Então, tranquilo, né? Nada demais, ó. Inicialmente, é importante ressaltar como a persistência de estereótipos e preconceitos por parte das empresas na elaboração de seus processos seletivos nega direitos garantidos por lei a todos os indivíduos. Sob esse viés, a Constituição Federal de 1988 garante a igualdade de todos perante a lei. Contudo, essa igualdade é ferida, tendo em vista que o mercado de trabalho ainda perpetua certos conceitos e pensamentos ultrapassados acerca de determinados grupos, como mulheres, negros, pessoas com deficiência. Assim, não é possível que haja uma sociedade justa e igualitária. Agora vamos para o D2. Rápido e fácil. Desenvolvimento 2. No desenvolvimento 2, eu vou falar da desigualdade social.
Em consequência da negação a um direito básico, indivíduos considerados minorias sociais ficam condenados à desigualdade social. Aqui é o que a gente falei lá no outro, é tópico frasal, tá? Tópico frasal. Agora eu vou usar uma outra coisa bem básica aí para deixar mais fundamentado esse meu argumento. Qual é o conectivo que eu posso pensar aqui? Vamos, tô pensando, viu, gente? Tô pensando. Nessa ótica, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, todo o indivíduo tem direito à vida, entre aspas aqui, gente, desculpa, esqueci a aspa, vai ser uma citação direta. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Em contrapartida, a ausência de processos seletivos que contemplem a inclusão de pessoas diversas a ausência de processos seletivos que contemplam a inclusão de pessoas diversas acarreta que certos grupos de pessoas se mantenham em vulnerabilidade social, ocasionando diversos prejuízos à dignidade dessas pessoas. Dessas pessoas não. Dessas minorias, tá? Para não repetir, gente. É que eu fico tentando não repetir. Dessas minorias. Nesse sentido, dessa forma, né?
Dessa forma, é nítido que o mercado de trabalho necessita de uma revisão mais incisiva acerca de suas práticas de contratação, a fim de amenizar o impacto ou incluir, a fim de incluir os indivíduos. Gente, vocês prestaram atenção aqui, ó, eu usei a Declaração dos Direitos Humanos como repertório. E aí é bem importante que esse repertório ele se relacione com o seu argumento. Vocês percebem aqui que o repertório se relaciona, essa relação ela vai ficando clara quando eu consigo fazer a coesão entre as partes, relacioná-las, tá? A forma que a gente relaciona um texto escrito é por coesão. Então, aqui consigo relacionar. A coesão não acontece só no conectivo, mas como também nas palavras que a gente vai colocando ali. Eu estou vendo agora que eu repeti pessoas aqui. Vamos lá, vou ler com vocês, ver o que é que eu posso modificar, né? Em consequência da negação de um direito básico, indivíduos considerados minorias sociais ficam condenados à desigualdade social. Nessa óptica, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Em contrapartida, a ausência de processos seletivos que contemplam a inclusão de pessoas diversas acarreta que certos grupos de pessoas faz com que, né? O problema foi aqui na palavra. Faz com que certos grupos de pessoas se mantenham em vulnerabilidade social, ocasionando diversos prejuízos à dignidade dessas minorias. Dessa forma, é nítido que o mercado de trabalho necessita de uma revisão mais incisiva acerca de suas práticas de contratação, a fim de incluir todos os indivíduos, dando-lhes acesso aos direitos instituídos por lei. Agora sim. Então, vocês percebem que coloquei o repertório, depois do repertório, eu vim com um aprofundamento do argumento. E esse aprofundamento do argumento é a explicação a mais, né, que a gente dá relacionando aqui o tópico frasal com o repertório que a gente coloca. Tá, gente? E a conclusão? Bom, a conclusão vai ficar de dever de casa para vocês que estão aí em véspera de revisão. Deixa eu colocar aqui, conclusão. Tenta fazer a conclusão aí. Tenta fazer o tema, ver o que é que vocês conseguem articular dentro desse tema, né? A gente não sabe o que é que vai cair, não existe isso. Acho que eu falei no início do vídeo que eu não vou tentar adivinhar tema, para mim não existe. O que a gente trabalha são eixos temáticos dentro do que o banco costuma, né? A Rio costuma cobrar no concurso do Banco do Brasil. Mas aí vocês podem começar a conclusão com o portanto, tá? Conjunção conclusiva. Portanto, e aí trazer as palavras que estão lá na frase temática e dar um encerramento aí com possíveis soluções, né? Pode ser uma proposta de intervenção, pode ser um pensamento positivo em relação ao problema, tá bom, gente? Então eu espero que em véspera de prova esse vídeo tenha ajudado a elucidar um pouco mais aí quem ainda está com dúvidas em relação à redação do bebê. Vão desculpando as gaguejadas, né, as travadas, é porque a professora é um cérebro normal como o de vocês. Vou pensando aqui, né, então vou mudando o pensamento, vou corrigindo o que coloquei. Mas é isso, gente. Um abraço, boa prova e vai dar tudo certo, tá? Um cheiro no coração de vocês.